Olá, turma. Tudo bem com vocês? Então, gente, essa semana eu vou dar uma atividade avaliativa, tá? Sobre interpretação de textos, tirinhas, charge e conjunções, tá? Sobre conjunções aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas, que são as conjunções coordenativas, tá? Então, por que as conjunções têm esse nome, né? Coordenativas? Porque elas são independentes, as orações são independentes, elas não precisam de outra oração para ter sentido, tá? Já as conjunções subordinativas, que nós ainda vamos estudar, elas precisam de outra oração para ter sentido. Por isso o nome subordinativa, né? São subordinadas, elas precisam de outra oração para complementá-las. Então, a diferença entre uma e outra é essa, né? Que a coordenativa, que é a que nós estamos estudando, não precisa de outra, né, para ter sentido, elas são independentes, e as subordinativas são dependentes, tá bom? Então, vamos estudar uma por uma aí, a definição, né, exemplos, para a gente poder fixar, né, esse conteúdo, para ajudar na hora da prova, tá bom? Então, vamos lá, conjunções. O que é uma conjunção? Conjunção, gente, é uma classe de palavras, né, que liga duas orações. Então, primeira coisa aí, para a gente entender o que é conjunção, a gente tem que saber o que é uma oração, tá bom? Então, oração é uma frase que tem verbo. Então, a gente só sabe se é uma oração se tiver verbo na frase. Então, um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações, né? E assim por diante, tá? Então, a gente classifica a oração pelo verbo. Então, conjunção é um termo que liga duas orações, tá? Ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Então, a conjunção pode ser usada, né, para unir duas orações ou para ligar termos semelhantes, termos com o mesmo valor gramatical numa frase, tá bom? Vamos ver uns exemplos para a gente entender melhor. Então, eu queria viajar, uma oração. Por que uma oração? Porque tem um verbo, né? Queria, o verbo querer, né? Mas estou com medo. Estou com medo. Olha o verbo aí, estou. Então, temos a primeira oração, porque tem um verbo, e temos a segunda oração, porque tem outro verbo, né? Primeira oração, o verbo é querer, queria. Na segunda oração, estou, do verbo estar. Usei uma palavrinha aí para unir essas duas orações, para ligar essas duas orações. Então, eu liguei essas duas orações através da conjunção mas, tá? Deu uma ideia contrária. Eu queria viajar, mas não vou viajar porque eu tenho medo. Tenho medo dessa doença que está aí, né, do Covid. Tenho medo de avião. Por algum motivo eu tenho medo. Então, estou dando uma ideia contrária à primeira. Para isso, eu uni as duas orações usando uma conjunção adversativa, tá? Outra conjunção aí, outra frase. Elias joga vôlei e basquete. Observe, estou usando dois termos, estou ligando dois termos, né, semelhantes, dois termos com o mesmo valor gramatical, com uma conjunção. No caso aí, o i, né? Então, dois termos semelhantes, vôlei, basquete, né? São ligados por uma conjunção, pelo i. Neste caso aí, conjunção aditiva. Está ligando termos, né? Está ligando termos semelhantes, termos com o mesmo valor gramatical. Tá bom? Então, conjunção liga termos semelhantes ou liga orações. Tá bom? Já falei no início, né? A classificação das conjunções. Elas podem ser coordenativas e subordinativas. Nós estamos estudando as coordenativas,
que são conjunções que são independentes, né? Elas não precisam de outra oração para ter sentido completo, tá? Elas são independentes. Já as subordinativas, que nós ainda vamos estudar, são dependentes. Precisa da segunda oração para complementar a primeira, para dar sentido à primeira. Por isso que elas chamam subordinativas, são subordinadas, né, à primeira. E nós temos as conjunções coordenativas, né, que são aquelas que ligam duas orações dependentes. São divididas em 5 tipos, que são as aditivas, as adversativas, as conclusivas, as explicativas e as alternativas. Então, pus as definições de cada uma aí e exemplo. Conjunções aditivas são aquelas que exprimem soma, adição de pensamentos, adição de ideias, né? Então, são essas. E, nem, não, só, mas também, não só, como também. Então, essas conjunções na oração, elas dão ideia de soma, de adição de ideias. Então, a Alice não fala nem ouve. Observe aí, estou adicionando ideias, né? Adicionando informações. Então, conjunções aditivas. No caso aí, o nem, tá? Conjunções adversativas. Exprimem ideia de oposição, ideia contrária, contraste, compensação de pensamentos. Então, são elas, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, né? Contudo. Então, essas conjunções dão ideia de contraste, ideia contrária, né? Oposição, tá? Então, adversativas. Não lembra adversário, né? Uma pessoa que é seu adversário é uma pessoa que não está de acordo com as suas ideias, né? Com as suas atitudes. Então, adversativas, adversários. Né? Lembre disso, da ideia contrária, oposto. Então, não fui à aula, mas fiz todas as atividades. Então, essa conjunção mas, né, está unindo as duas orações, dando o sentido de oposição, né, uma ideia contrária. Tá? Então, para isso, eu usei a conjunção mas. Conjunções alternativas. Essa conjunção, gente, ela dá a ideia de escolha, de opção, escolha de pensamentos, né? Alternância. Eu te dou uma opção. Você pode fazer uma coisa ou outra. Então, essas conjunções que nós podemos usar nessas conjunções alternativas, nas frases, né? Com ideia de escolha, de opção. Ou, já, ora, quer seja separado, né? Então, eu pus o exemplo aí. Ou você vem conosco, ou você não vem. Então, eu estou te dando uma opção, tá? Então, para isso, eu usei a conjunção ou. Tá? Repito na primeira oração e na segunda oração. Eu posso falar também, ou você vai ao médico, ou você vai para a escola. Então, você tem que fazer uma coisa ou outra, né? Você tem que escolher, tá bom? Então, a conjunção alternativa te dá uma escolha, uma opção. Já as conjunções conclusivas, como o próprio nome já diz, né, indica uma conclusão, né? Exprime conclusão de pensamento. Então, por isso, logo, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, assim. Então, exemplo, chove bastante em São Paulo, portanto, fará frio mais tarde. Eu estou concluindo a ideia, né? Concluindo a primeira oração. Para isso, eu usei a conjunção portanto. Conjunção explicativa exprime razão, motivo, né? Dá uma explicação para a primeira oração. Então, são elas que, porque, assim, pois. O pois aí quando vem antes do verbo. Portanto, por conseguinte. Então, nós temos exemplo aí. Não foi à aula porque estava muito gripado. Então,
esse porquê aí está iniciando uma oração que vai explicar a primeira, tá? Por que ele não foi à aula? Porque estava muito gripado. Então, está explicando a primeira oração, dando um motivo, né, para a primeira oração. Para isso, eu usei a conjunção porque, tá? Poderia usar também o pois, né? Pois estava muito gripado. Então, é conjunção explicativa, ok? Então, gente, são esses 5 tipos, né, de conjunções coordenativas, tá? Todas elas têm um valor, né, tem um sentido, né, na frase, então você tem que observar o contexto, né, da oração, tá bom? Lembrando que oração é uma frase que tem verbo. Isso aí vocês não podem esquecer, senão vocês não vão conseguir identificar, né, as conjunções e o sentido de cada uma, tá bom? Então, eu espero que vocês vejam os vídeos e tirem as dúvidas comigo na aula online ou por mensagens, tá bom? Então, fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês.